Olá pessoal, aqui é o Miller Basso, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um tutorial do serviço com módulos by HelloMob. No tutorial de hoje eu vou mostrar para vocês como criar o seu primeiro serviço usando essa nova modalidade dentro do QuartCloud. Então, me acompanhe. Muito bem, pessoal. Para o tutorial de hoje a gente vai usar como base esse desenho dessa cozinha aqui. É uma cozinha considerável pequena, mas aqui a gente vai conseguir entender várias didáticas de como utilizar o serviço com módulos, como configurar o módulo e assim por diante, certo? Basicamente aqui nós temos um paneleiro, um balcão com 2 portas e 3 gavetas. As medidas desses módulos já estão aqui, 1900 por 550 de profundidade, 700 de altura. Aqui esse paneleiro tem a mesma profundidade do balcão, os 550, a altura de 2400 e a largura de 1 metro. Aqui em cima nós temos um aéreo basculante horizontal com 2 portas, também com 1900 de largura, 400 de altura, 350 de profundidade. Um nicho com a metade do comprimento desse aéreo e as mesmas alturas e profundidade. E uma adega também com a mesma medida desse nicho. Então, o que a gente vai fazer? Normalmente, quando a gente faz vai fazer um orçamento para o cliente, a gente tem ali um rascunho, um croquis, que a gente chama um desenho não tão detalhado, com um possível layout do nosso projeto. Então, dentro desse layout, a gente já consegue meio que colocar as referências, onde vai cada módulo e assim por diante, sem necessariamente a gente ir direto para um projeto 3D, algo mais avançado. Então, a proposta do serviço com módulos é você partir desse mesmo croquis, desse primeiro desenho que você fez para o seu cliente, na folha de papel mesmo, e transformar isso numa lista de módulo. Você vai identificar o módulo que corresponde à necessidade, vai colocar as medidas e gerar essa lista de módulos. Aí o sistema, com a lista de módulos composta, vai gerar uma lista de peça automaticamente para você, com toda a usinagem, com toda a furação. Diferentemente do serviço completo ali, que você vai ter que digitar peça a peça dentro do QuartCloud. Ok? Então, temos como referência esse desenho aqui, e a partir dele a gente vai criar um novo serviço dentro do QuartCloud. Para isso eu vou lá dentro do QuartCloud, vou vir aqui em novo serviço, selecionar a modalidade de serviço com módulos, vou selecionar aqui a nossa empresa de demonstração, iniciei o serviço, vou definir aqui já, enquanto ele carrega, o nome do meu cliente, no caso vou colocar aqui como Miller, e vou começar selecionando ali o meu primeiro módulo. Eu vou começar pelo paneleiro. Eu posso simplesmente vir aqui e filtrar por ele, paneleiro. Na questão de paneleiro eu vou ter 2 opções, o paneleiro com 1 e com 2 portas. Nesse projeto em específico eu vou utilizar esse paneleiro com 2 portas. Dou um clique nele, vai carregar aqui uma outra janela onde a gente vai editar as preferências desse módulo, definir material e assim por diante. Primeira coisa que eu vou fazer aqui, até para ficar mais interessante a visualização de vocês, é definir os materiais. Nós temos a parte onde definimos o nome, que é totalmente possível de ser editado, então basta eu clicar aqui e renomear esse módulo. Temos a parte onde eu vou definir o nome do meu ambiente. Isso vai acompanhar o módulo e a etiqueta que esse módulo, que as peças desse módulo vai receber. No caso aqui eu defini como cozinha. Temos a parte de dimensões, já a gente volta nela. Parte de preferências também, já voltaremos nela. E a parte de material, como eu disse, eu vou definir já aqui para ficar uma visualização mais interessante aqui do módulo. Então, para o material eu vou utilizar o MDF Tokai. Perceba que aqui no corpo ele já aplicou o MDF Tokai. Eu vou selecionar a fita também Tokai de 22. Já aplicou ali. E interessante, digamos que você quer usar todo o móvel nessa mesma cor. Basta eu vir nas outras peças que vão receber a mesma espessura e reutilizar aqui, ó. Em recentes eu vou conseguir visualizar esse material. Então nas prateleiras eu vou colocar o Tokai também. Só que agora aqui nas frentes eu vou usar um outro MDF. Eu vou selecionar a espessura de 18 e vou colocar aqui o grafito. E a fita grafito também. E por último, que está ainda pendente de definição, é o material do fundo.
Aqui para o fundo a gente tem várias espessuras a partir da 2,5 mm até 12, mas o mais comum de ser utilizado é o de 6 mm e também vou usar aqui o Tokai de 6 mm. Beleza, então basicamente todos os materiais foram aplicados. Se a gente der um raio-x eu consigo ver a parte de construção, como que está ficando, ver a posição das dobradiças, ver os componentes. Esse detalhado em verde é a usinagem do fundo, ok? E agora a gente sim vai vir na parte de preferências para fazer alguns ajustes. Então, primeiro de tudo que eu tenho que verificar se eu não vou ter problema é a colisão dessas dobradiças com as prateleiras. Mas para mim ter já a real dimensão desse módulo, eu vou ajustar aqui analisando o que a gente tem disponível naquele croquis. Então vou pegar aqui, eu sei que esse módulo vai ter uma altura de 2.400, a altura total, e pegando a referência desse balcão, uma profundidade da caixa de 550. Então já vou informar isso lá dentro das dimensões, e também a dimensão, a largura de 1 metro. Então 2.400 de altura, 1.000 milímetros de largura, 550 de profundidade. Largura 1.000 milímetros, 2.400 de altura, 550 de profundidade. Então perceba aqui que o nosso módulo já foi ajustado. Um ponto interessante, como eu estava falando, é analisar corretamente a construção, e é recomendado que no momento que você está construindo, definindo componentes e ajustando recuos de prateleira, essas coisas, vocês trabalhem com a visão de raio-x para de fato vocês conseguirem visualizar todos esses componentes. Por exemplo, eu vou tirar do raio-x e vou vir aqui na parte de preferências agora e vou ajustar aqui em avançados o recuo da prateleira. Vou definir aqui por padrão 70 mm, mas digamos que eu quero definir 5 mm esse recuo. Não estando na visão raio-x, eu poderia simplesmente salvar aqui que ele validaria. Mas se eu colocar um raio-x, eu vou ver que essa prateleira está colidindo ali com a dobradiça. Então nesse caso, a gente tem a opção de aumentar esse recuo, mas em específico nesse projeto eu quero colocar mais prateleiras aqui dentro. Então vou vir aqui em geral, número de prateleira, eu vou colocar 5 prateleiras. Perceba aqui que ele ajustou já a quantidade, mas mesmo assim ainda está havendo a colisão dessas prateleiras. Nesse caso, de fato, eu vou ter que voltar aqui na opção de prateleiras e colocar um recuo. E no caso, para evitar esse problema de colisão da dobradiça, a gente usa um recuo de 70 mm pelo menos. Então ele vai redesenhar ali para nós, e agora não está tendo mais a colisão. Na parte do puxador, eu vou definir para esse projeto em específico como sem puxador, que eu vou usar aqui o sistema de fechstock, certo? Tanto nesse paneleiro, quanto nas gavetas, quanto no balcão e no aerobasculante. Também temos aqui na parte de preferências, onde definimos o modelo construtivo desse módulo. Vou até tirar do raio-x para a gente visualizar melhor. Ó. Perceba que a construção está o tampo e a base entre as laterais. Essa questão de construção ela é muito particular, varia de marceneiro para marceneiro, de projetista para projetistas, mas eventualmente você querendo fazer a mudança desse modelo construtivo, basta vir na opção de montagem da caixa. Temos aqui definições para ajustar a largura dessas travessas de reforço, montagem da base, no caso por padrão ele vem entre as laterais, e montagem do tampo também, mas eu poderia acessar aqui e mudar isso. Para essa parte em específico do paneleiro, eu vou deixar desse jeito, porque eu não quero que fique aparecendo os topos do MDF aqui. Mesmo que ele vai ser fitado, eu quero que fique uma lateral inteiriça lisa. Em conjunto com isso, com essa estética mais limpa, eu também vou utilizar o dispositivo de montagem para a montagem da caixa. Um minifix e cavilha, que é o que já está definido como padrão aqui para nós. Perceba que na representação já traz aqui o minifix e a cavilha. E vou alterar aqui o dispositivo da prateleira para... Eu poderia usar a cantoneirinha 2 furos, que também não ficaria nada visível do lado. Eu poderia manter o Tab 20, mas particularmente eu gosto de utilizar para a prateleira o VB de 1 furo, porque ele dá uma fixação bem interessante
na hora que faz o travamento desse dispositivo. Então, aqui está a nossa primeira configuração, nosso primeiro módulo. Outras opções que a gente tem disponível é configurar lados fitados, peça a peça, frente, base, lateral e assim por diante. Temos aqui, além das opções de configurar lados fitados, as folgas que essas frentes vão ter. Então, folga base, folga lateral, folga da frente e topo, folga entre as portas. As definições de fundo, onde a gente consegue configurar algumas informações bem importantes, como a folga fundo. Isso faz com que o fundo não entre exatamente ocupando 100% o espaço da usinagem. É muito importante ter essa folga para que, de fato, ele entre com um pouco mais de facilidade. A profundidade do rasgo, caso ele seja rasgado. O recuo desse rasgo referente aqui à parte de trás. Nesse caso, como a gente está utilizando a travessa de reforço, esse recuo sempre vai ser a espessura da travessa de reforço. Se nós colocarmos aqui um corpo com a espessura de 18, a travessa de reforço vai utilizar uma espessura de 18. Consequentemente, esse recuo vai ser de 18 mm. E temos também a montagem do fundo, que no caso eu tenho a opção de rasgado, rebaixado, pregado ou parafusado ou sem fundo para esse módulo. Mas vou manter aqui o fundo rasgado. Montagem da caixa, a gente já passou por ela antes. As opções de porta seria basicamente a configuração aqui de fazer a marcação da fixação do calço da dobradiça, do caneco da dobradiça. Basicamente, perceba aqui, tá vendo esse detalhe em vermelho que traz nesses parafusos? Se eu colocar aqui como marcação sem marcação, no caneco da dobradiça ele vai remover o parafusinho ali e aquele detalhe em vermelho não ocorre. Isso significa que não vai ter a usinagem. Ok? Então, de fato, tudo que está aqui no projeto é da maneira que vai ser produzida. Ficou nítido isso, como eu removi a marcação, ele não inseriu aqui o parafusinho no caneco da dobradiça. E a dobradiça com amortecedor é basicamente o tipo de dobradiça que será orçado no momento que a gente for gerar o orçamento desse módulo lá no QuartCloud. Certo? Por padrão ele vem com amortecedor, mas você pode optar por orçar uma dobradiça sem amortecedor. As definições de prateleiras, como a gente já viu. Puxadores, nesse caso, como eu não estou usando nenhum puxador, ele não carrega nada aqui para mim. E as opções de travessa, que seria basicamente perguntar se eu quero que faça a travessa de reforço ou não nesse módulo. Por padrão ele vem como sim, e sim é a maneira que eu vou utilizar. Então eu vou sair do raio-x aqui só para a gente visualizar como que ficou a construção. Então o nosso primeiro módulo já está calculado aqui. Vou salvar. O próximo módulo que eu vou colocar aqui no nosso projeto é esse balcão. E aqui eu vou ser mais breve, certo? A gente já analisou todas as definições, agora eu vou basicamente só configurar esse módulo para você entender como que seria a didática. Para fazer esse módulo eu vou usar um balcão de 2 portas e gavetas. Você vai ver que já tem esse módulo pronto aqui na biblioteca e vai basicamente precisar fazer alguns ajustes neles. Então, vou pegar aqui ele, que seria esse módulo, balcão de gavetas iguais 2 portas à direita. Dou um clique, ele vai carregar a parte de edição. Sei que a largura é 1900, a altura, deixa eu confirmar aqui na imagem, 700 mm e a profundidade 550. 700. Beleza. Alguns materiais não foram definidos por padrão, porque naquele primeiro módulo eu não tinha referência deles. Então, no caso, a travessa, vou usar o mesmo de 15 Tokai. E as gavetas também. E aqui nas gavetas eu vou fazer alguns ajustes. Basicamente aqui, em preferências, eu tenho a quantidade de gaveta, que no caso será 3 gavetas. E a largura da gaveta, eu quero fazer 2 gavetões aqui. Então, vou utilizar aqui 900 mm, 3 gavetões. Certo? Então aqui a gente vai ter esse resultado já configurado. E o trilho telescópico, o tipo da gaveta, como eu disse, eu vou usar o feixe torque, eu vou utilizar a corrediça oculta,
que também ele já vai representar essa corrediça oculta aqui para nós. Ok? E vai fazer todo o furo de marcação necessário para fixar essa corrediça oculta também no serviço. Beleza, basicamente esse é a construção. Vou manter os mesmos dispositivos de montagem do anterior, minifix e cavilha e VB para os dispositivos, e uma única mudança que vou fazer aqui no dispositivo de montagem é o das gavetas, que também vou definir minifix e cavilha. Ele vai redesenhar lá para nós colocando minifix e cavilha na construção da gaveta. E vou salvar. O próximo módulo que a gente vai pegar vai ser o aéreo basculante horizontal, 2 portas. No caso, esse módulo aqui. Sei que a largura dele é o 1900, a altura 400 e a profundidade da caixa 350. Vou dar um raio-x só para confirmar algumas informações. Nesse caso, nesse módulo, eu não vou colocar prateleira dentro dele, então vou zerar aqui a quantidade de prateleira. Ele já redesenhou e aplicou toda a construção. Vou salvar. Preciso colocar aqui um nicho e uma adega. Então, vou localizar aqui o nicho. Ele vai ter a largura de 950. Altura e profundidade já são essas como tá. E vou fazer apenas uma alteração. Vou mudar a construção desse nicho, montagem da caixa, para que tanto o tampo quanto a base fique por baixo e por cima das laterais. Dessa maneira aqui. Okay? Vou manter o dispositivo de montagem minifix e cavilha. E o fundo com as travessas de reforço também. E salvar. E agora, por último, vou localizar aqui a adega. Também vai ter a largura de 950. 950. Altura de 400, profundidade, ok. Vou vir aqui na parte de preferências e vou editar aqui um número de divisórias. Vamos ver aqui para 6. Isso aí. E perceba que ela está com um recuo aqui, certo? Vou vir aqui em avançados, prateleiras, e o recuo dessas prateleiras, dessa adega, eu vou colocar em 5 mm. E perceba uma coisa. Ele está recuando a prateleira 5 mm aqui na construção e a divisória também tem um recuo de 5 mm. Caso eu queira, eu posso zerar esse recuo da divisória por aqui. Mas eu acho saudável e interessante manter esse recuo na divisória também. A construção fica dessa maneira, com a base e o tampo por cima. Vou apenas mudar o dispositivo da prateleira que está aqui, ele está com o tab 20. Vou colocar minifix e cavilha, para não ficar aparecendo nada dessa montagem. O que vai fazer o travamento dessa estrutura é basicamente a união do minifix aqui com a base e com o tampo das laterais. Se a gente der um raio-x eu vou visualizar. E perceba que é algo bem interessante também, ó, na fixação das divisórias. O sistema ele faz um descasamento para que não haja nenhuma colisão do dispositivo de uma divisória com a da outra. Assim a gente consegue fazer uma montagem mais fluida sem haver nenhum outro problema aqui de colidir um componente com o outro. Ok? E vou salvar. Então, basicamente aqui nós temos todos os módulos daquela cozinha pequena que estava relacionada ali no nosso desenho. E por último aqui basta eu gerar a lista de peça e seguir o fluxo normal de um serviço dentro do Core Cloud.